especialize em uma área específica, você jamais irá conseguir dominar totalmente esse assunto. Dentro da teologia, a minha área que eu me especializei é a escatologia bíblica. E sempre, vira e mexe, eu tenho que estudar novamente. Eu tenho que voltar novamente aos estudos. Sou questionado acerca de alguns assuntos que ali na hora a gente não tem a resposta e temos que voltar para os livros, para a Bíblia, para o joelho no chão. Então, sempre devemos estar preparados para questionar. Por quê? Quando o seu filho jovem, todos vocês que são pais, Felipe, João, Pedro, Rebeca, Cauã, Rafael, Cauã não veio hoje, né? Mas os demais, o Daniel que está crescendo, o Ian, o Pedro, o Miguel, a Liz está crescendo, os meus também, a Helena, né? Davi, se eu faltei, esqueci alguém, me perdoe. Quando eles ingressarem na escola, os que ainda não estão e os que estão, eles vão aprender sobre isso. Eles vão aprender sobre evolucionismo, eles vão aprender sobre o criacionismo. Talvez não vão aprender sobre o criacionismo porque a ciência rejeita. Mas eles vão aprender sobre o Big Bang. Então, quando o seu filho chegar na sua casa e te perguntar: papai, o professor disse que a gente veio do macaco, o que responder? Porque o professor, ele é bem instruído. O professor, ele sabe dialogar, ele sabe entregar para o aluno, e muitas das vezes nós mesmos olhamos para os nossos professores e, nossa, que cara tão inteligente, nossa, que sabedoria. E isso pode acontecer e isso devidamente vai acontecer. Então temos que estar preparados. A Rebeca mesmo, ela está estudando sobre Sócrates. Começou a entrar na filosofia. Talvez hoje não iremos conseguir entrar na filosofia. Se a gente não conseguir hoje, quarta-feira eu retomo o estudo. Os meninos também vão ingressar na filosofia. Talvez o Felipe esteja ingressando também na filosofia, o Rafael, que são os maiores. E a filosofia, ela é muito linda. Ela é muito bonita de se ouvir. Então, quando isso acontecer, como iremos tratar com os nossos filhos? Como iremos ensinar, dialogar com eles? Porque talvez uma simples resposta: meu filho, Deus criou tudo e ponto final. Talvez isso não vai ser o suficiente. Meu filho, não viemos do macaco. Talvez isso não vai ser o suficiente. Porque lá na escola eles dizem que estamos errados. E nós então temos toda a autoridade para dizer que os professores também estão errados. Ah, mas ele estudou, nós estudamos também. Ah, mas ele se preparou, nós preparamos também. Do mesmo jeito que tem homens e mulheres capacitadas dentro das escolas, dentro das igrejas, tem e tem que continuar a ter também. Então esse estudo é para isso. É para sabermos nós, como pais, responder. Quando os nossos filhos forem para a faculdade, eles têm que ir prontos. Porque lá eles vão ouvir de tudo. Darwinismo, que hoje em dia está acabando com as universidades. Big Bang, a teoria de que tudo surgiu de uma explosão. Vamos entrar nisso. Então, o nosso estudo dessa quarta-feira e talvez, possivelmente, da próxima quarta-feira, é baseado nisso. Vou conseguir explanar tudo? Não. Então, pensando nisso, eu estou criando um PDF. E vou disponibilizar para vocês. Lá vocês vão conseguir responder os filhos de vocês. E os filhos, vocês irão conseguir dialogar com respeito com os professores de vocês, porque apesar deles ter um pensamento contrário ao nosso, não todos, mas vocês devem respeito aos professores de vocês. Amém? Então Pedro disse: estejam sempre preparados. A teoria do Big Bang, criada por George Lemaitre em 1927, foi um padre católico. Ele fundou a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, na sua essência, foi uma explosão. Algo tão pequeno, do tamanho da cabeça de um alfinete, explodiu e formou tudo aquilo que temos hoje.
o universo e suas galáxias. Hoje, com a modernização, a teoria do Big Bang não foi mais uma simples explosão. Ela foi uma expansão daquilo que já existia. Ou seja, não explica como existiu. Explica que expandiu algo existente. Uma massa que foi superaquecendo e foi se expandindo. A teoria vem do grego theoria. A teoria significa o quê? Contemplar, ver, dizer, relatar algo que foi visto. Ou seja, você vê algo e você relata. Quem relata sempre está certo? Não. É um relato. É uma teoria. Então a teoria, apesar que vocês jovens ouvem isso dentro da escola de vocês, a teoria, ela nunca é a resposta concreta. A teoria do evolucionismo não é a resposta certa. Não é a resposta concreta, não é a última palavra. A teoria do Big Bang não é a resposta certa. Não é a última palavra. A teoria do design inteligente e a teoria do criacionismo, que parece ser a mesma coisa, mas não é a última palavra. Por quê? Não na sua totalidade. Porque o criacionismo tem o criacionismo científico, tem o criacionismo religioso e o criacionismo cristão. Então, não na sua totalidade. Quem tem a palavra final? A Bíblia. Ela tem a palavra final. Então, teoria não é prova concreta, não é palavra final. Então, o Big Bang, ele surgiu em 1927 com um padre. E ele enfatiza que, bilhões de anos atrás, claro que com mais estudos, não há uma convergência, uma concordância na totalidade dos anos do planeta Terra e de toda a circunferência. Mas estima-se que são 13,5 bilhões de anos. Você vai ver no PDF, talvez eu não vou conseguir mostrar para você aqui hoje, que no PDF, sobre vários meios de datação, carbono 14, várias outras rochas, elas não conseguem provar, porque elas divergem entre si. Já viu falar sobre isso, né? Então elas divergem entre si. Não há uma unanimidade. Uma rocha vai dar uma quantidade de anos, uma outra rocha vai dar uma quantidade de anos. O carbono 14, na sua essência mesmo, se ele for certo por certo, o máximo que o carbono 14 pode datar é 70 mil anos. Ele não pode datar mais do que isso. Se os cientistas fossem honestos, e é claro que está sendo gravado aqui, não estou dizendo que todos são desonestos, o carbono 14, na sua totalidade, ele não consegue marcar mais do que 70 mil anos de existência da Terra, de um fóssil, do que for. Que a gente usa o carbono 14 também para datar os pergaminhos, os manuscritos que temos na Bíblia. Então ele é de suma importância. Mas ele, repetindo, ele não consegue datar longevidade. A teoria do evolucionismo, criada por Charles Darwin em 1859, alguns pastores dizem que a religião darwinista foi uma religião criada no sótão de Satanás, porque o darwinismo é tratado como uma religião, e é o darwinismo que está inserido dentro das escolas hoje, dentro das faculdades. É o darwinismo que tem destruído muitas famílias cristãs. É ele que tem batido em cima disso. E me admira até alguns pastores adotar o darwinismo como uma verdade, sendo que o darwinismo é um erro, é um ledo engano. O Big Bang, ele tenta provar como existiu o planeta Terra, como foi fundado, como nasceu o universo. Agora, o evolucionismo, ele prova como surgiu a vida de uma matéria ou de um organismo unicelular. Alguns dizem que de organismos multicelulares, de uma bactéria, para você entender. Ela foi evoluindo, milhões e milhões de anos. Ela foi evoluindo, se tornando em animais, se tornando no que temos hoje. Então, ou seja, uma bactéria foi evoluindo, se tornou um animal. O macaco foi evoluindo, e nasceu o homem dessa evolução. Mas é interessante que, se você começar a estudar sobre o evolucionismo, o homem não evolui mais para algo mais inteligente. Eles não conseguem afirmar isso. A evolução parou. Mas a evolução parou? Não. O homem ele se adapta
aos meios de sobrevivência. Então não é uma evolução, é uma adaptação. Então, quando vamos estudar a fundo, existem falhas gigantescas, tanto na teoria do Big Bang, como na teoria do evolucionismo. A teoria do criacionismo, que é o que nós cremos, que o mundo foi criado por alguém, por um ser, que é o que cremos, ela não teve uma pessoa em específico que a fundou. Foram vários cientistas, vários homens. Alguns atribuem o criacionismo à religião. Lê do engano. Porque se a gente for aprofundar, o criacionismo é muito antigo. O criacionismo, 500 anos antes de Cristo, a Grécia Antiga, os gregos, os filósofos, eles já debatiam entre si a respeito de alguém ter criado tudo. Você sabe por quê? É tudo muito perfeito. Quando você começa a estudar sobre as matérias, sobre química, sobre física, é tudo muito perfeito. Foi tudo muito perfeito. Então não tem como tudo ser obra do acaso, obra do destino. Então o criacionismo, ele advoga, ele defende que tudo foi criado por um ser. E a teoria do design inteligente, ela vai na mesma ótica. Ela diz que tudo foi criado por um ser supremo, que o universo todo é um design perfeito e inteligente. É tudo muito maravilhoso para ter sido uma obra do destino. Só que a teoria do design inteligente, ela não atribui isso a Deus. Ela não atribui a criação do universo a Deus. Mas os cientistas que defendem a teoria do design inteligente, eles defendem que há uma mente por trás de tudo. Não tem como nada ser sido criado do acaso. Não foi uma simples obra do destino. E aí, a gente vai para Gênesis. Já entendemos que o evolucionismo, ou melhor, a teoria do Big Bang, ela tenta defender que tudo foi criado através de uma explosão ou através de uma expansão. O evolucionismo defende que por bilhões e bilhões de anos, células uniformes, multiformes, foram se tornando aquilo que temos hoje. O criacionismo, na sua essência, defende que tudo foi criado por um ser supremo. Nem sempre vai advogar que é Deus. Por quê? Tem um criacionismo científico, tem um criacionismo religioso e tem um criacionismo cristão. O criacionismo religioso, budismo, hinduísmo, judaísmo e por aí vai. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem o seu Deus. Lá na China tem um Deus, agora me foge o nome da memória dele, me foge da memória o nome dele, que segundo os chineses, esse Deus era muito sozinho e ele resolveu criar tudo. É um Deus que tem lá. Então, a teoria da religião não advoga isso para o nosso Deus. Qual que advoga? A teoria cristã, do criacionismo, lógico. E a teoria do design inteligente é que tudo é muito perfeito para ter sido obra de um acaso. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É interessante que isso se assemelha muito com a teoria do Big Bang, porque tudo foi uma expansão, o universo foi superaquecendo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E a teoria do Big Bang não consegue provar o que teve antes desse superaquecimento, ou antes dessa superexplosão. Mas Moisés, quando ele começou a escrever, Deus falou assim para ele, Moisés, escreva. Antes de tudo, eu ordenei, eu falei, a palavra saiu da minha boca, e eu disse, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui não é o sol. Porque se você continuar a ler, versículo 13, 14, 15, 16 em diante, o sol só vai ser criado ali.
Essa luz aqui, ela foi criada primeiro. Ela foi criada antes. Alguns entendem que é a luz do próprio Criador, porque Deus é fogo. Ele é luz. Não é verdade? Então aqui entendemos que é a luz do próprio Criador se expandindo dele. Ele disse: haja luz e houve luz. A Bíblia não diz que tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se faria. Não é isso? Então tudo sai de um ser supremo. Tudo sai de uma mente inteligente por trás de tudo. Quando passamos para a ciência, segundo alguns mestres, doutores, saudoso Adalto Lourenço, que era um professor, faleceu há pouco tempo, né? Segundo ele, segundo Eberlin, é impossível o universo ter a quantidade de anos que tem. Por quê? Há tempos atrás foi mandado um microscópio para, se não me engano, Júpiter. Posso errar o planeta. Para tirar fotos do universo. São dois, o segundo eu não lembro o nome. Por que eu não lembro o nome? Porque é muita informação. Não é uma área que eu domino e é muita informação para tão pouco tempo. Então, segundo James Webb, que é um dos microscópios que estão lá tirando foto, fotografando o universo é muito maduro, ele é muito pronto. Se o universo tivesse bilhões e bilhões de anos, como advoga a ciência, não faz sentido ele estar pronto do jeito que ele está. É tudo muito novo. A teoria da evolução já caía por terra por aí. Porque não há evolução. Não tem prova científica nenhuma do nascimento de estrelas. A ciência advoga que as estrelas nascem e morrem, mas não há prova científica nenhuma. Aí o que eles fazem quando são contestados? Mas é porque ela demora bilhões de anos para nascer, para crescer e para morrer, e não tem como a gente fotografar tudo isso. É porque não querem assumir que estão errados. Não há prova científica de que as estrelas nascem. Tudo nasceu pronto. Tudo no universo nasceu pronto, nasceu perfeito. Desde o universo até o planeta Terra. Já foi dito isso aqui, a Lua, ela afasta por ano 3,8 centímetros da Terra. Ela afasta. Se o universo tivesse bilhões e bilhões de anos, a Lua teria colidido com a Terra antes. Ou então ela estaria encostada na Terra. Lado a lado, rosto com rosto. Não há possibilidade do universo ter tantos anos assim. Por vários outros fatores. O rio, ele leva dejetos para o mar, ele leva sal para o mar. Se o universo fosse tão antigo, o planeta Terra fosse tão antigo, o mar era inabitável pela quantidade de sal. As crostas, as orlas, vamos dizer assim, as pontas dos continentes estariam todas desgastadas, elas estão em perfeito estado. A Pangeia, talvez vocês já ouviram falar sobre isso, é verdade. Se você pegar toda a circunferência de todos os planetas, eles foram, tempos atrás, um só. Como que eles foram, como que eles se afastaram? Dilúvio. Tempos atrás, isso passou na televisão, eu lembro. Foi provado cientificamente que tinha uma rocha aqui no estado de Goiás, que ela tinha sal nela. Que foi encontrado vestígios do mar nela. Ou seja, ela foi submersa. Se o Goiás aqui foi submerso, o restante também foi. Dilúvio. Existem provas verídicas do dilúvio. Os cometas. O cometa, vira e mexe, passa um cometa por aí, você vê na televisão, no Instagram, cometa tal vai passar. Algumas pessoas vão ver o cometa passando. O cometa nada mais, nada menos é do que gelo.
Se existisse bilhões de anos, se o universo existisse há bilhões de anos, não tinha mais cometa. Porque ele é gelo, o Sol derrete, o Sol é quente, o universo é quente. Aí o que a ciência tenta explicar? A nuvem de Oort é a mãe dos cometas. Foram estudar a nuvem de Oort. Não encontrou nenhum dejeto de gelo lá. Pronto. A nuvem de Oort, ela não fabrica cometas. Ah, o cinturão de Kuiper. Lá tem. Foram estudar o cinturão de Kuiper. Lá tem gelo. Mas você pode pegar o chat GPT aí, você pode dar um Google aí agora. O chat GPT ele vai te forçar. Ele vai dizer que a nuvem de Kuiper tem cometa. Se você apertar ele, ele fala, não, realmente é só dejeto. Lá só tem gelo, mas não tem prova de que tem cometa lá. Então é só teoria. É só falácia, é só suposição. Eles vêm, falam, a gente acredita e pronto, e acabou. O gás hélio que temos na atmosfera é muito pouco para a idade que eles dizem que a Terra tem. Era para ter muito mais gás hélio na atmosfera. Então, quando você começa a estudar sobre química, sobre física, sobre as leis, você entende que, vocês jovens, que por mais que o professor fale bonito, por mais que o professor tenha uma boa retórica, ele sabe ensinar, ele sabe falar, nem tudo está certo. Tem muitas coisas que eles são obrigados a entregar para vocês. Então, quando tiver uma dúvida, papai, o professor falou que nós veio do Neandertal. Nós veio do macaco. Foi evoluindo o macaco e nós vemos do macaco. Por que o macaco não continua a evoluir? Por quê? Por quê? Por que nós não vamos evoluir num ser melhor, mais inteligente? Por que estão criando robôs aí, sendo que a gente vai evoluir daqui milhões de anos, talvez, não sei? Por quê? Surgem perguntas, surgem questionamentos. Por que dizem para os nossos filhos, para os nossos jovens, às vezes nós mesmos somos questionados, que nós estamos errados, que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é uma mentira, sendo que nem eles têm prova. E a Bíblia, cada dia, ela vai se provando mais e mais. Diziam que não teria prova arqueológica, geológica do reino de Babilônia, que Nabucodonosor não existia, nunca houve Nabucodonosor. Provaram esses dias que a Babilônia realmente existiu, que Nabucodonosor realmente existiu. A Bíblia vai se provando a cada dia. Se você tiver interesse por arqueologia, geologia, geografia bíblica, por ciência, porque a ciência ela casa com a Bíblia, Deus é o maior dos cientistas, é Ele. Você vai ver que a Bíblia não é um conto de fadas, como dizem por aí. Vai ver que o que eles ensinam dentro da escola, algumas coisas são de suma importância para vocês, mas outras coisas é só para desviar você, tirar você do céu. Por isso que o darwinismo foi criado no sótão de Satanás. Foi fabricado lá. E se algum terraplanista, algum darwinista, algum cientista ouvir isso, é perigoso ele partir para a agressão. Então, as evidências são muito grandes. E aí entra na biologia, porque você já viu o tanto de áreas trabalhadas? Química, física, biologia, arqueologia, geologia, teologia. A biologia, você já ouviu aí que os dinossauros têm bilhões e bilhões de anos. Os dinossauros já viveu muitos anos. 2015, eu não lembro o nome da cientista, da doutora, mas vai estar lá no PDF. Aquilo que eu não consegui passar para você, não consegui entregar para você, vai ter lá. Então o PDF vai ter muito mais coisas. Vai ter pontos de refutação, pontos que você vai conseguir ler e falar, não, isso aqui está errado, porque está assim, assim, assim. Questionamentos que talvez nem seu professor vai conseguir responder. Ah, então você é melhor que meu professor. Não. Lá vai estar os créditos dados a todos os professores e mestres com quem eu me consultei. Não tem nada meu ali. Foram outros professores, outros mestres, outros cientistas que se dedicaram, que doaram a sua vida, e é através da vida deles que eu consegui trazer isso para você. Meu professor também, Matheus Rangel, através da vida desses grandes homens e mulheres de Deus, que eu estou conseguindo
trazer isso para vocês. E claramente através de Deus e do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Amém? Encontraram tecidos, encontraram pelos, vestígios de vasos sanguíneos em fósseis de dinossauro. Mas como assim? Os dinossauros não morreram há bilhões de anos, milhões de anos atrás, e ainda encontraram restos, vamos dizer assim, num linguajar bem chulo, restos mortais, para a ciência é chulo, talvez, em um fóssil de dinossauro? É porque os dinossauros não morreram há bilhões e bilhões de anos atrás. A verdade é essa. Aí eu quero falar um pouquinho sobre a respeito do carbono 14. O carbono 14 ele está na atmosfera. Carbono 14, carbono 12. Quando a planta respira o carbono 14, o carbono 12, vou tratar do 14. Os animais, quando eles respiram, o corpo fica cheio de carbono. Muito carbono. O carbono 12 ele permanece. O 14 ele declina, ele vai diminuindo. Se o animal morrer e a pessoa for estudar quantos anos aquele animal viveu, há quantos anos atrás, quanto tempo que ele morreu, ele vai no carbono 14. Ele vai contar quanto carbono 14 tem no corpo daquele animal, no caso os dinossauros. E aí ele vai datar, tantos anos. Quanto menos carbono 14 tiver, mais tempo, isso aí, parabéns, mais tempo morreu, é mais antigo. Só que a gente tem que analisar algumas coisas. O dilúvio afetou tudo. O dilúvio inundou tudo. Sobrou nada. Mudou tudo. Mudou o carbono 14, mudou o carbono 12, dióxido de oxigênio. Se a gente for tratar aqui, é muitas coisas. Mudou. Então tem que recalcular os estudos, mas eles não recalculam. Quando eles pegam alguma rocha, que é um meio de medição radioquímica, quando eles pegam o carbono 14, que eles vão analisar, que a datação não dá de acordo com aquilo que eles querem, eles descartam. Isso aqui deu 2000 anos. Não, então isso aqui não serve. Isso aqui não presta não, está errado. Quando está de acordo com aquilo que a ciência e os cientistas concordam, serve. Não, isso aqui serve, está certinho. Então, bombas atômicas. Tivemos uma primeira guerra, uma segunda guerra. Se Deus o livre guarde, tiver uma terceira guerra, soltar uma bomba atômica aí, o planeta Terra vai mudar para 1 trilhão de anos. Porque vai afetar. Vai afetar a atmosfera. Vai afetar o carbono 14. Então, vai mudar tudo. Quando é feito essas datações, já disse para você, eles rejeitam, se não estiver de acordo. Eu vou pular um pouquinho e vou voltar para a teoria do design inteligente. Porque o doutor Adalto Lourenço, saudoso, ele foi muito ridicularizado pelos cientistas. Mas quando James Webb tirou uma foto do universo e mostrou o universo muito maduro, muito perfeito, é tudo muito maravilhoso no universo. E eles viram que possivelmente poderiam estar errados. O que eles fizeram? Recalcularam a rota. Não, então a gente tem que mudar. O Big Bang, eu até disse para o pastor Ismael, ele não é refutável. Como assim? A gente não consegue refutar o Big Bang. Por quê? Porque sempre que o Big Bang leva um checkmate, já viu o jogo de xadrez? Em que a pessoa leva um checkmate e não consegue mais fugir, acabou o jogo. O que o Big Bang faz? Ele pega a peça e muda do lugar. Quando essa peça estava aqui, não estava aí. Você não deu checkmate. E eu tinha mais 2 peças aqui e você não comeu tudo não, ainda tem mais peça no tabuleiro. É isso que eles fazem. Eles recalculam. Então a foto que o James Webb tirou, ela mostra o universo muito pronto, muito maduro. Para o universo estar do jeito que está hoje,
ele teria que ser mais antigo. E se ele tivesse a quantidade de anos que eles falam que tem, era para o universo estar defasado. Não era para o universo estar do jeito que está. Era para estar mais desgastado. Era para estar mais destruído. A terra não era para ser como é. A terra era para estar mais desgastada. E é tudo muito novo. A terra é muito nova. A terra é muito perfeita. Então, a teoria do design inteligente, que era motivo de chacota, e ela não é considerada como ciência. A teoria do design inteligente é considerada como filosofia, é considerada como religião. Ela, através do James Webb, ela conseguiu provar que o universo é novo. É claro que, se um cientista nos ouvir após o David postar os vídeos, ele vai lá falar que a gente está totalmente errado. E nós iremos falar que eles estão também totalmente errados. Mas eu acredito que nessa breve explanação, você conseguiu compreender que a teoria do Big Bang, a teoria do evolucionismo e várias outras teorias, elas não passam de teorias. Não é a certeza, não é a última palavra. Tem várias falhas, vários pontos críticos que eles têm que recalcular a rota, que eles têm que mudar, que eles têm que voltar atrás. Então, quando o Big Bang ele começa a ser colocado em xeque, ele muda. Muda, não, agora o Big Bang é assim. Começou com explosão, agora é uma expansão. Não, agora é desse jeito, agora é dessa maneira, é dessa forma, não é mais assim. Então, isso é impossível refutar. Porque sempre que ele for refutado, ele vai mudar. Então, a teoria do Big Bang, quando você ouvir a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, é a certeza, é a palavra final, que nós somos iludidos, que nós somos enganados, que nós somos religiosos, que é só enganação, que Jesus não existiu. David, pode pôr o primeiro PDF aí. Vou encerrar com ele. Você vai ter alguns pontos para questionar o professor. Seja na faculdade, seja na sua escola, seja na área da filosofia, seja na ciência. Você não é cientista, eu não sou. Mas você vai ter pontos críticos para questionar, para levantar. E quando o professor disser para você que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é mentira, que a Bíblia quem inventou foi, igual o pastor Ismael fala, né? Foi um homem que comeu arroz e feijão, que escreveu. Você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar de tudo que foi dito. Por quê? Vai estar escrito lá na sua mão. Você só não vai pegar se você não quiser. Vai ser mandado lá no grupo da igreja. Só se você não quiser. Mas um dia você vai precisar, você pode ter certeza. Você vai saber responder. Você vai saber questionar. Fala, professor, mas as estrelas não nascem. Nascem. Cadê a prova? Ah, não, cadê a prova? Ah, é bilhões e bilhões de anos, não tem como, então não tem prova. Não, então para mim não serve. Você vai ter pontos para questionar. E aí você vai lembrar que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Teve um princípio. E antes do princípio, Deus ele não se importou em provar isso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que crê sem ver, é aventurado. Ninguém viu Deus criando nada. Então de lá para cá, todos nós somos aventurados. Ninguém viu a criação. Sabemos que Deus criou. Sabemos que Ele formou. E você sabe por que o homem não evolui do macaco? Você sabe por que às vezes os animais podem até evoluir, porque a ciência ela não está errada em sua totalidade? Ela pode sim. Existem comprovações de alguns seres que evoluem. Você sabe por que o homem não evolui? Ele não foi parte de uma evolução e ele nunca vai evoluir? Porque Deus fez com as suas próprias mãos. Ele pegou o barro e ele formou. Ele não disse, e haja plantas. Mar, cria os animais, cria os peixes. Ele não disse isso. Terra, cria as sementes, as plantas. Ele não disse isso. Ele olhou para a Trindade, para o Espírito Santo, para Jesus e falou, façamos o homem à nossa imagem.
Tem evolução não. O homem foi feito nas mãos do Criador. É por isso que o homem não evolui. Nascemos assim e morreremos assim. Amém? Talvez você não consiga ver. Alguém sabe o que é uma epopeia? Epopeia? Alguém? Epopeia é como se fosse um poema, um conto. Tem vários tipos de epopeias, históricas e por aí vai. Aqui estão algumas das epopeias. Sócrates está aqui, Rebeca. Platão, Aristóteles, a Ilíada de Homero e a Odisseia. Já ouviu falar sobre a Ilíada, que é o xodó da filosofia? Ela está aqui. Vou passar alguns minutinhos talvez. Vejamos uma lista que trata de materiais literários mais confiáveis do mundo antigo pelos críticos, que pertencem às áreas da filosofia, história, oratória, artes, política, gramática, matemática, militarismo e religião. Vejamos a comparação da confiabilidade manuscritológica e, consequentemente, literária e escriturística desses manuscritos em relação à Bíblia do Novo Testamento. Então, é uma comparação dos escritos gregos antigos, mais valiosos do mundo, em que a filosofia, a história, a matemática, a ciência, eles amam. Eles só rejeitam a Bíblia, alguns. 1% deve aceitar. Aqui no primeiro quadro, talvez não dá para você enxergar, mas você vai ter isso em suas mãos. Temos o autor, a data em que foi escrito, cópia mais antiga, tempo aproximado entre o documento original escrito pela mão do autor, ou alguém escreveu e o autor falou, o número de cópias e a precisão das cópias, ou seja, a exatidão, a perfeição das cópias. Lucrécio é da área da filosofia, foi escrito aproximadamente 55 ou 53 anos antes de Cristo. Cópia mais antiga? Não tem. Tempo aproximado entre o documento original e a cópia? 1100 anos. O escrito original de Lucrécio e a cópia mais antiga que temos foi 1100 anos que levou para escrever. Número de cópias, 2. Plínio, que é a história e gramática, de 61 a 113 depois de Cristo. A cópia mais antiga, no ano 850 depois de Cristo. O tempo aproximado entre o documento original e a primeira cópia, 750 anos. Número de cópias, 7. Platão, que é o xodó, o pai da filosofia, 427 a 347 depois de Cristo, a data em que foi escrito. Tá? A cópia mais antiga, 900 depois de Cristo, o tempo aproximado entre o documento original e a cópia mais antiga, 1200 anos. É para você ver tanto que demoraram para escrever. Foram muitos anos. É como se eu escrevesse algo aqui, esse PDF que eu vou passar para vocês, e ele sumisse. Daqui 1000 anos, alguém achasse, alguém falasse a respeito do que foi escrito aqui hoje, e até achasse esse PDF, esse documento, e alguém fosse recitar. Passou 1000 anos. E se não achar o PDF? Isso é a pessoa que está falando quantas coisas não mudaram, quantos erros não tem. Platão. Demóstenes, oratória e política, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, foi escrito, na sua época, 400 anos antes de Cristo, o documento mais antigo que temos, 800 anos. Heródoto, da área da história, 480 a 425 anos antes de Cristo. O documento mais antigo foi escrito em 900 depois de Cristo. Então, o período do documento antigo, do documento original e o documento mais antigo, 1300 anos. A próxima, David. Suetônios, história, 75 a 160 depois de Cristo. Foi escrito 950 depois de Cristo, período 800 anos. Tucídides, história também, viveu antes de Cristo, 460 a 400 anos. O documento mais antigo, o documento original foi escrito em 900 depois de Cristo. O período do documento mais antigo que temos até o original, 1300 anos. Eurípides, na área da artes. Aristófanes,
artes também, César, política e militarismo, Tito Livio, história, Tácito, política e história, Aristóteles, matemática e filosofia, Sófocles, artes e o xodó da filosofia, Homero e a Ilíada. 900 anos antes de Cristo, o documento mais antigo, ou o original, foi escrito 500 anos depois. Então, 500 anos depois de Homero, foi escrito o documento original a respeito da Ilíada. 500 anos de diferença. E temos o Novo Testamento. Século I, depois de Cristo. 100 anos depois de Cristo. O documento original foi escrito no início do século II, depois de Cristo. Menos de 100 anos. O Novo Testamento, ele tem menos de 100 anos. É o documento mais valioso do mundo. É o Novo Testamento. O Novo Testamento, tem um pergaminho, pedaço dele, que é o P52, se não me engano, é traços de Marcos ou de João. Ele foi escrito no início do século II. Os apóstolos possivelmente não estavam vivos. Alguns dizem que João escreveu. Mas quem andou com os apóstolos possivelmente estava lá. É o documento mais antigo e mais novo na sua datação. Por quê? Comparado com a Ilíada tem 95% de comparação, de confirmação. O Novo Testamento tem 95,5%. Então o Novo Testamento a velocidade do Novo Testamento é maior do que a Ilíada de Homero. Se você ainda não ouviu falar sobre a Ilíada de Homero, você que estuda, você vai ouvir. É o mais confiável que temos. Passa para o segundo, David, para o último. Isso Sócrates ficou para trás, Platão, Aristóteles e os demais que listamos. Bíblia versus Mahabharata e versus a Ilíada de Homero. Homero também tem a Odisseia também, que é do mesmo patamar. Mahabharata, vamos ler aqui, que é do hinduísmo. O poema épico nacional da Índia, Mahabharata, sofreu um processo mais grave ainda de corrupção. É cerca de 8 vezes maior que a Ilíada e a Odisseia juntas, com cerca de 2.500 linhas. Dessas, cerca de 26.000 linhas estão corrompidas textualmente, pouco mais de 10% de veracidade. Assim, é que o Segundo Testamento não só sobreviveu em número maior de manuscritos, mais que qualquer outro livro da Antiguidade, mas sobreviveu em forma muito mais pura, 99% de pureza, que qualquer outra obra grandiosa, sagrada ou não. Então, independentemente do escrito que tem por aí, filosofia, história, matemática, ciência, não importa. O Novo Testamento é o mais perfeito. 99%. Olha a margem de erro do Novo Testamento, 0,002%. Isso não é nada. A Ilíada de Homero tem 643 manuscritos. A quantidade de linhas, 1.500, 15.000. As linhas que inspiram dúvida, 754. A margem de erro da Ilíada, 5,6%. A Mahabharata não tem manuscrito. A quantidade de linhas, 250.000. Linhas que inspiram dúvida, 26.000. A porcentagem de erro da Mahabharata, 10,4%. E a Bíblia, que todos dizem que é um conto de fadas, que não serve para nada, 5.600 manuscritos. O Novo Testamento é o documento antigo que mais contém cópias. Acabamos de ler. O Novo Testamento é o documento antigo que mais contém cópias. Quantidade de linhas que tem nos manuscritos do Novo Testamento, 20.000. Linhas que inspiram dúvida, 40. Existem 40 linhas nos manuscritos que temos do Novo Testamento que inspiram dúvidas. A margem de erro,
0,002%. Depois disso, se tivesse algum ateu aqui, ele tinha que vir aqui na frente aceitar Jesus. Tinha. Quando alguém questionar você, disser que a Bíblia é um conto de fadas, você vai saber responder. Você não vai ficar sem argumento. Lá na faculdade, quando você for, você vai saber responder. Porque você pode ter certeza que lá os questionamentos são maiores. Você pode ter certeza. Seja educado. Não seja rude, não. Porque as pessoas lá são rudes. Não são educadas, não. Então, quando o seu filho te questionar a respeito disso, você já está pronto. Eu sei que com o tempo a gente esquece. Eu mesmo lembro de metade do que eu estudei. Por isso que está tudo anotado e tudo vai para o PDF. Para quando isso acontecer novamente, a gente já ter lá o estudo preparado. Fala, não, eu lembro que tem lá no grupo da igreja, tem. O pastor Osmael tem. O pastor Neto tem. Alguém tem que ter. Tem um vídeo que está sendo gravado, alguém tem que ter. Quando disserem para você que a Bíblia, ela é mentira, ela é um conto de fadas, principalmente os filósofos, acredite não. Isso aqui, foi eu que inventei isso aqui. Isso aqui é crítica textual. Isso aqui não é teologia. Isso aqui é a área que estudamos. Crítica textual você não vai ver em teologia, tá? Estou finalizando, passei 5 minutinhos do tempo, mas já estou finalizando. Se quiser cortar o vídeo, David, pode encerrar. Tem algumas pessoas aqui que estão no grupo de